Fala galera, e aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos lá continuar estudando Missionários da Luz? Muito bem, hoje a gente vai trabalhar o capítulo 15, que se chama Fracasso. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. A gente observou que André acompanhou todo o processo de reencarnação de Segismundo e tinha sido considerado um verdadeiro sucesso. Deu tudo certo no fim. Só que Alexandre pensou que era importante também André estudar e trazer para nós, né, porque eles sabiam que André escrevia os livros, um caso em que a espiritualidade se deparasse com uma dificuldade maior, onde a mãe ou o pai dificultasse muito o processo. E aí Alexandre perguntou a Apuleio se ele não estava acompanhando algum caso com essas características, e ele falou que sim, que entre os casos que ele estava ali à frente, tinha o caso do Volpini, que era um espírito que, assim como Segismundo, queria reencarnar, mas no caso de Volpini, a mãe estava ali cometendo excessos de toda sorte, dificultando muito o desenvolvimento do Volpini. E aí, Alexandre falou, não, então leve André com você, e assim eles fizeram. Bom, é um caso completamente diferente da reencarnação de Segismundo. É um capítulo muito triste, né? Assim, as escolhas que a mãe Cesarina faz, e ela sabia que estava grávida, ela já estava com 7 meses, né? Barriga grande, mas ela estava com um sentimento de aproveitar a vida. Quero aproveitar a vida, não posso deixar uma gravidez me atrapalhar. Ela já tinha tido 2 abortos. Ela já tinha abortado 2 vezes. E agora estava na 3ª gestação, mas sem se preocupar com o filho. Não, ela só pensava nela. Essa era a nossa personagem. Olha a distância de Raquel, né? Muito diferente. E assim, né, Apuleio fala que são centenas de casos de mulheres que pensam dessa forma, que um filho vai atrapalhar, que ela precisa gozar a vida, enfim. André chega junto com Apuleio na residência dessa moça Cesarina e imediatamente percebe que não existe uma proteção espiritual. As entidades inferiores transitavam lá da maneira que queriam. Em especial, tinha um grupo que era os obsessores das Cesarinas, mais ferrenhos, que conversavam entre eles, não perceberam a presença de Apuleio e André. E aí eles falando, um diálogo muito sinistro, muito tenebroso, eles falando que estava perto do 3º aborto acontecer e eles tinham que tentar a todo custo e eles não podiam perdê-la, porque talvez se ela tivesse o filho, ela ia se dedicar à maternidade, ia esquecer as saídas, as festas. Então eles não poderiam deixar isso acontecer de forma alguma, né? E aí um falou, mas a gente já está tentando, já tem mais de 6 meses, não estamos conseguindo, está perto já dessa criança nascer, preocupados. E aí um fala, não, deve ter umas mãos de anjo por trás aí, mas se tem mão de anjo, também tem mão de demônio, nós vamos agir essa noite, a gente consegue matar essa criança. Essa noite a gente consegue. E a André fica assim, né, impressionado com aquele cenário. Um tempo depois entra a Cesarina, ela estava já com a barriguinha grande, 7 meses, e ela senta e começa a se arrumar, né? Ela já passando aqueles panos para disfarçar a gravidez. E o Apuleio explica para o André que ela já estava assim, cometendo vários excessos. Nas noites anteriores, o excesso de bebida, um sexo completamente desregrado, né? E ela era casada, mas ela estava afastada do esposo. E ela estava com aquele sentimento de eu sou livre, quero aproveitar e tal. Então, naquela noite ela estava planejando sair na companhia de um outro homem, para um bar. Então ela disfarça assim, a barriga, começa a se maquiar. Os espíritos, aqueles obsessores, já chegam perto dela, né? André, ele
ele observa o Volpini, né, o espírito, e ele percebe que o organismo físico dele, nossa, estava cheio de manchas, estava cheio daquelas larvas de ordem inferior que consumiam todo o alimento, não vinha alimento para o feto, essas larvas comiam antes, ele estava cheio de manchas, né? Uma situação, gente, uma situação muito triste. Nossa, uma situação muito triste. Então era uma situação muito diferente do que André tinha acompanhado ali com o Segismundo. E aí a espiritualidade, o Apuleu explica que eles já tinham tentado, argumentado de todas as formas possíveis. E aí André fala, mas ela não tem um pai, uma mãe desencarnada, uma avó para tentar fazer com que ela acorde. E aí o Apuleu fala, olha, ela tem um pai, né, desencarnado, que é uma pessoa muito boa, tentou de todas as formas auxiliá-la, mas era tanto desgosto que ela estava trazendo para o pai, era tanta tristeza, não só com essa situação da gravidez, gente, isso é uma coisa que tinha acontecido antes, né? E não era só naquele momento que a cesarina estava desequilibrada, não, era a vida dela era assim, né? Completo desequilíbrio. Então era tanta tristeza que ela estava causando para o pai que ele estava se desequilibrando. Do lado de lá ele estava ficando perturbado, porque era só desgosto que a filha trazia. Então a espiritualidade fez, olhem só, a espiritualidade fez com que ele esquecesse que tinha uma filha. André fica surpreso, mas a espiritualidade tem esse recurso? E Apuleu explica que sim. Então, durante um período, a espiritualidade fez um trabalho de magnetização para que ele esquecesse que algum dia a cesarina era filha dele. Não saberia quem é. Olha só. É surpreendente, né, gente? Umas coisas que a gente nem imagina que existe. Então ele não lembrava mais que tinha filha. Enquanto ela não se reequilibrasse, né, mudasse aí suas atitudes, seu pai não ia se aproximar. André fica surpreso com isso e a Apuleu explica que nós não temos o direito de perturbar a caminhada do outro. Então era um recurso que a espiritualidade utilizou nele. Então, gente, assim ela levava a vida. Assim ela levava a vida, afastada completamente de qualquer sentimento de fé, de Deus, de respeito com o outro. Só se preocupava com ela mesma. Então, a espiritualidade já tinha tentado de tudo até ali, e naquela noite, eles percebendo que não ia segurar muito tempo, né? Não ia durar muito tempo, o espírito de Volpini não ia aguentar. Mais uma noitada, ele não ia aguentar. Então, eles tentam um último recurso, que era trazer uma senhora que morava ali com a cesarina. Ela, na verdade, a casa era dela, e ela abrigava a moça, para tentar conversar com ela, para não ir, para respeitar a situação que ela estava grávida, para tentar voltar com o esposo, se acertarem, briga de casal acontece, mas depois tudo se resolve. E, gente, por 2 horas, a espiritualidade influenciando essa senhora, né, colocando essa mão na testa, por 2 horas ela tentava o diálogo. E a espiritualidade tentando os recursos, dando passe na menina, tentando de tudo. Por 2 horas. E no fim, ela completamente ali arrumada, o homem que ela ia sair à noite buzinando, né? Ela falou, olha, não tenho tempo a perder. Já marquei esse compromisso e eu vou. E aí os obsessores comemoram e ela sai e o espírito, né, o sentimento que fica ali naquele quarto dos benfeitores, dos construtores, é de tristeza total. Porque tinham outros construtores, além do Apuleio, tinha alguns construtores ali do Volpini, que chegam junto com ela, inclusive. Esqueci de falar isso, eles chegam junto com ela. É um sentimento de tristeza, gente, todo mundo cabisbaixo. Apuleio fala assim com ele, gente, pode voltar para nosso lar, eu vou lá recolher o espírito de Volpini. E aí as pessoas assim, a André até fala, os espíritos superiores são equilibrados, mas não são insensíveis. Então era de sentindo que, né, assim, não deu certo, né? A gente fez tudo que a gente podia, mas não deu certo. Aí saíram muito tristes, voltaram para nosso lar
E aí Apuleio e André iam recolher o espírito de Volpini. E aí eles foram em silêncio, né, em silêncio, que Apuleio também estava muito triste. Foram em silêncio até um bar, onde estava uma música muito alta, muitos encarnados bebendo, mas a quantidade de desencarnados muito maior, muito maior. E situações que André disse que não pode nem descrever pra gente, de tão deploráveis que são. Rapidamente eles encontraram onde estava a Cesarina, ela estava com um rapaz, eles estavam bebendo bastante. E aí Apuleio se aproxima do Volpini, que estava bem agarradinho nela. Olha só, assim, eu fico até emocionada. Mas ele estava bem abraçado na mãe, estava bem inconsciente, né, porque era muita energia nele. E aí o Apuleio tenta tirar, ele ainda fica tentando agarrar ali a mãe. A Apuleio tira ele, entrega nas mãos de André. Depois ele aplica alguns recursos na moça, né, na Cesarina, e ele sai dali para levar o Volpini para uma casa de socorro para receber o atendimento que ele necessitava naquele momento. E aí depois, no dia seguinte, André volta para ver como é que a Cesarina estava e descobre que ela tinha sido levada às pressas para um hospital. E lá no hospital, ela dá à luz a uma criança morta. E aí, assim, nos faz refletir a respeito do aborto, que é uma escolha extremamente infeliz, uma escolha extremamente dolorosa, e a gente não pode permitir que no nosso país isso venha a ser uma coisa legalizada. Que o nosso país não faça isso, né, gente? A gente tem que fazer o que tiver ao nosso alcance para isso não acontecer, porque se acontecer vai ser um retrocesso muito grande. Nós espíritas temos que fazer a nossa parte, a gente tem que divulgar isso, tem que conversar com os jovens, com todo mundo, de que o aborto não. Ponto final, aborto não. Nunca, 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 nunca. Tem como a gente concordar com isso. Um capítulo muito triste. Nossa, eu fiquei assim, fiquei muito mexida. Eu já tinha lido, já li várias vezes, mas toda vez que eu leio, e não só nesse livro, nem em outros de André nós vamos ver, casos de aborto, eu fico... É um assunto que mexe comigo. E eu espero que a gente caminhe para um mundo onde não exista mais. Né? A intenção é essa, né? Temos que fazer a nossa parte. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso capítulo. Vejo vocês na próxima aula, se Deus quiser.